Bora lá, nação, analisar nesse momento as últimas informações do Flamengo. E o Jorginho tá chegando no Mengãozinho e Pascoal deram um papo sobre o Flamengo. Aí faz o seguinte, explode dentro do like, vamos bater uma meta aí de 3 mil likes, compartilha o vídeo no seu grupo de WhatsApp. Se você, meu amigo, não tá inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreve e ative o sino das notificações. Créditos e SPN, link na descrição. Bora pras informações do Mengão. Com a camisa do Flamengo. Eu acho uma marca expressiva. Bruno Henrique, em 19... ele foi o melhor jogador do Flamengo. É claro que os gols do Gabriel naquela partida contra o River Plate, a conquista da Libertadores da América, marcaram muito, mas o Bruno Henrique foi o melhor jogador do Flamengo naquela temporada. Já que você citou os números do Bruno Henrique, antes da gente botar ele para falar, porque ele deu uma declaração hoje sobre essa homenagem, vamos mostrar os números gerais do Bruno Henrique com a camisa do Flamengo. 288 jogos, 100 gols, 52 assistências, 15 títulos, quer dizer, 152 participações de gol em menos de 300 jogos. Com menos de 2 jogos ele participa de um golzinho. E teve um período longo da carreira dele que ficou fora também por conta da lesão, da recuperação e tal. Então, o Bruno Henrique é um baita jogador e no Flamengo, poxa vida, ele teve uma proposta para jogar no Palmeiras, né? Não era uma proposta simples. Era um monte de proposta. Sabe que aquele monte de proposta? O Palmeiras fez um monte de proposta para ele. Você estava convicto que ele ia, uma proposta generosa. Havia uma expectativa no Palmeiras que ele fosse aceitar. Você estava convicto. Mas falou mais ele jogar no Flamengo. Ele respeitou muito o Flamengo, a camisa do Flamengo. Achei um gesto até bonito dele. Acho 100 gols, a comemoração, a entrega da medalha para ele, do quadro dele de 100 gols. Acho que o Flamengo faz uma homenagem justíssima para um baita jogador. É uma referência para o time do Flamengo. Fale, Bruno Henrique, a gente quer te ouvir. E o mais difícil é você escutar coisas de pessoas que eu não poderia voltar a jogar em alto nível, eu não conseguiria voltar. E hoje a gente vê, não só no futebol, mas em outras áreas também, como a medicina está bem evoluída, né? A gente consegue trabalhar com todo a aparelhagem, o suporte da empresa. O Flamengo aqui, quando eu machuquei, me deu total apoio, confiança, que eu precisava naquele momento difícil. E como eu falei antes, o foco, a minha cabeça, a minha determinação que fez eu mais uma vez mostrar para todo mundo que estava falando que era errado, que eu trabalhei silenciando momentos difíceis e eu dei a volta por cima. E como eu já falei em outras entrevistas também, eu sou um cara iluminado e abençoado, porque foi Deus que me colocou aqui. Eu, com 21 anos de idade, estava virando jogador profissional. Para muitos era difícil, desacreditado. E hoje, fazendo 100 gols, né, com a camisa do Flamengo, acho que é para poucos. E eu consegui, cara. Eu venci. O negócio foi tocante mesmo. Falar em abençoado, Zinho, se eu te pedir a seleção de todos os tempos do Flamengo, você vai terminar essa escalação com o Bruno Henrique no ataque? Cara, pelas conquistas, pelos títulos, aquilo que a gente estava falando de definir o que é ser melhor, o que é ser maior, né? Eu acho que, tecnicamente, habilidade, vão ter jogadores até que têm melhor potencial que o Bruno Henrique. Mas a história está aí. Tudo que ele fez no Flamengo, cara, né? A dedicação, o empenho e os números. Tá, o cara, 288 jogos, 100 gols.
50 e poucas assistências, 15 títulos. Ele com a Arrascaeta, os maiores vencedores da história do Flamengo. Eu acho que ele tem um local de destaque muito grande, né? Um abraço à nossa audiência toda, né? O pessoal lá da Fla Prado, da Bahia, está nos assistindo aqui, o Tito, um abraço para ele. Antes, o pessoal da torcida do Palmeiras, que eu tenho ligação também, me mandou um abraço aqui para o Jean Rod, para o Pascoal, né? A galera lá do consulado do Palmeiras em Vilhena, em Rondônia. A audiência é ótima e, assim, todo mundo fica emocionado com as palavras do Bruno Henrique, porque realmente o cara com a idade que ele tem no futebol, por mais que tenha a ciência muito evoluída, como ele falou, os clubes com a estrutura maravilhosa, realmente existe, mas quando o jogador tem uma lesão depois dos 30 e ele já está com 33 para 34, há uma dúvida. Como vai ser essa volta? Como, sabe? E o Flamengo contratou muitos jogadores para a função dele. O Everton Cebolinha, que acabou até ganhando a posição. Ele ficou no banco quando voltou. Depois chegou o Michael, né? Aí vem o Plata, que joga dos dois lados. Aí o treinador pode mudar o sistema de jogo. Inclusive, quando ele ficou machucado por um longo tempo, jogou Gabigol e Pedro e foram campeões da Libertadores. Não é? Então, assim, muitas dúvidas aconteceram. Inclusive, vem a proposta do Palmeiras, que o Pascoal citou, muito alta, bem mais alta do que ele ganha no Flamengo, mas ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão, ele acreditou, por isso vem essa emoção dele, e eu acabo também, a gente acaba se emocionando, porque eu fui ex-atleta e sei o que ele passou. Então, ele acreditou de continuar no clube que deu essa oportunidade para ele conseguir tanto na carreira dele. Ele teve um bom momento ali no Santos, mas assim, a lembrança da carreira do Bruno Henrique vai ser no Flamengo. Porque ele falou, começou com 21 anos. Hoje os moleques com 16 anos já está fazendo contrato com 17, já são vendidos, espera completar 18 e vai embora. Então, olha a história do Bruno Henrique no Flamengo, merecidamente. Eu, particularmente, gosto muito do Bruno Henrique. Acho ele um cara de grupo. Ele quis ficar no Flamengo, ele quis continuar no Flamengo. Ele aceitou uma proposta menor para continuar no Flamengo. Ele se adaptou ao Flamengo, ele abraçou o Flamengo. O Flamengo ofereceu muito para ele, o Flamengo proporcionou muito para ele, mas ele fez por merecer. E eu acho que ele está num patamar, na galeria dos grandes ídolos, lá em cima. Pegar de 19 para cá, já estou tentando lembrar, ver se você consegue me ajudar nesse exercício. Os grandes atacantes brasileiros, de 19 para cá, que mantiveram a mesma batida, o Hulk volta para o Brasil depois disso. Sim. E aí teve um ano um pouco claudicante, mas a média é muito positiva. Ali em 19, quem que brilhava no futebol brasileiro? O Gabigol, lógico. O Dudu no Palmeiras talvez o único que tenha mantido o mesmo nível seja justamente o Bruno Henrique, né? E eu acho que é especial para ele ter se mantido no mesmo nível quando ele esteve à disposição de jogar, porque você precisava de muito profissionalismo para isso. Porque ele se machucou e voltou das lesões, que eram lesões ou problemas sérios, físicos, em altíssimo nível. E aí, cara, já não é mais nenhum garoto. Então, assim, só o cara sendo muito profissional, muito dedicado para ficar fora o tempo que ele ficou e na hora que ele volta no nível que ele jogou. Então, para mim, eu estava até fazendo um outro exercício, Plihal, Qual que era? Que era pensar de 2019 para cá, porque é uma era absolutamente vencedora do Flamengo. Eu sempre disse que poderia ser muito mais vencedora do que foi, porque acho que nem todo o potencial que o Flamengo teve nesse período foi exercido, e aí por incompetência de gestão. Mas o Flamengo ganhou muita coisa, ganhou título o tempo todo, exceção feita há um ano, apenas em um ano ele não consegue conquistar nenhum título, ou seja, é um período muito vencedor e para mim, não acho que seja uma escolha fácil, mas ele é o principal jogador dessa era vencedora do Flamengo. Por que eu digo isso? Porque em 2019 tinha muita discussão. Quem foi o melhor? Foi o Bruno Henrique ou foi o Gabigol? É claro que o Gabigol é o jogador mais midiático. Então fala-se do Gabigol o tempo todo, independentemente do que ele faça. Então o Gabigol faz mais barulho, o Gabigol faz assim, todos os meninos, as crianças adoram e tudo mais. Então ele é mais midiático.
Mas futebol por futebol, não acho absurdo considerar o Bruno Henrique até superior ao Gabigol no ano de 2019, apesar dos gols da final da Libertadores, não acho nenhum absurdo. Você pode achar que foi um, você pode achar que foi outro. A questão é que se você comparar a postura... Ele ganhou o melhor da América. Exatamente, ele ganhou o melhor da América. E a questão é que se você comparar a postura profissional destes dois especificamente, não dá nem para saída, né? Bruno Henrique, já falei, tudo que ele fez para voltar do jeito que voltou. O Gabigol, a gente não precisa se estender muito para lembrar de como ele se comportou nos últimos anos. Então, eu acho que não tem nem comparação. Eu acho que o Bruno Henrique acaba sendo maior ou mais importante nesse período. E acho que a disputa talvez pudesse se dar com o Arrascaeta, que é um cara que sempre esteve ali. Tem os mesmos títulos, 15. Isso. E também muitos problemas físicos. Aí não é aquela coisa de longos períodos, mas problema físico. Ficar fora 2 jogos, ficar fora 3 jogos. Então, assim, nem sei se a gente for comparar o número de jogos de 2019 para cá destes dois, como é que é a comparação. Acho que não é uma escolha difícil, mas para mim, parando para pensar e olhando para os feitos e olhando para o profissionalismo do Bruno Henrique, eu acho que ele é o principal símbolo dessa era absolutamente vencedora do Flamengo. E por tudo isso que você acabou de falar, mesmo ele no final do ano, completando 35 anos, a gente pode tranquilamente aspirar ainda, sei lá, 2, 3 anos fortes dele. Porque ele é uma fortaleza, né? Não, ele é um cara fisicamente privilegiado. Ele é muito forte fisicamente e ele é muito dedicado, né? Essa é uma coisa que as pessoas... Não é aquele cara que você falou, vai chegar nos 38, vai descer o Bruno Henrique não tem preguiça, o Bruno Henrique não joga pouco. Assim, eu vou jogar só um pouquinho hoje. Não, ele joga a vera todas. Ele joga valendo todas. Ele não é um jogo mais importante como um jogo menos importante. Ele entra a valer em todas as partidas. E esse é o tom. Eu concordo com o Jean. Eu acho que ele a marca, claro, o talento do Arrascaeta é um talento que se sobressai pela qualidade individual dele. Mas a marca do jogador valente, do jogador raçudo, do jogador que vai em todas as bolas e não tem medo de jogar com a camisa do Flamengo, aí eu fico com o Bruno Henrique como um grande destaque. Tem uma dupla no Flamengo que deu um encaixe, pelo jeito, muito bom, né? O José Botto, que você falou agora há pouquinho, e o Felipe Luiz. Parece que eles se deram realmente muito bem. Hoje, o Botto falou mais uma vez a respeito do treinador rubro-negro. Com certeza que, em termos de estética, não é? Como diria o meu conterrâneo Jorge Jesus, a nota artística, somos claramente o melhor futebol do Brasil neste momento e não exagerando, não vejo muitos times no mundo com um futebol tão atrativo, tão ofensivo, tão de risco como o nosso. Se isso vai dar para ganhar tudo ou não, isso ninguém sabe, mas que neste momento não é fácil ver uma equipa que joga um futebol tão atrativo. Ainda hoje recebi algumas mensagens de amigos europeus que viram o jogo de ontem e estavam deliciados com a forma como nós jogámos, embora o resultado tenha sido um empate, estavam completamente deliciados com a forma como jogamos. Eu tenho poucas dúvidas que não vá ter, tenho muito poucas dúvidas. A qualidade tática do jogo dele, a riqueza tática do jogo dele, depois, se somares a isso os resultados, que são, como é óbvio, importantes, já chama a atenção do futebol europeu, principalmente os europeus que já estão de olho nele, achariam que ele não era um treinador preparado. Não, até porque para mim o Flamengo é muito melhor que algumas, para não dizer 70% das equipas da Premier League, mas, além disso, o modelo de jogo que o Flamengo tem pouco a ver com aquilo que é a maioria das equipas da Premier League. Tem a ver com 3 ou 4 equipas da Premier League, não tem a ver com o restante. Um dos treinadores interessados no trabalho do Felipe Luiz na Europa é o Roberto De Zerbi, treinador do Olympique de Marselha, que trabalhou com o José Botto.
Ele, não sei se foi hoje de manhã ou ontem de manhã, entrou em contato com o José Boto para discutir taticamente esse time do Flamengo. Zinho, você acha um exagero colocar o Flamengo como superior a 70% dos times que disputam o principal campeonato nacional de clubes do mundo? É incomparável, né, gente? Olha, assim, eu entendo, assim, eu também estou muito, muito feliz de ver o Flamengo jogar. É gostoso ver o Flamengo jogar do Felipe Luiz. A intensidade, inclusive o Flamengo começa a tentar se preparar para atender às exigências de jogo que o time do Flamengo de Felipe Luiz dá de trabalho, né, para departamento médico. Qual é a grande dúvida? Se os caras vão aguentar uma temporada toda com tamanha intensidade de jogo. Espero que sim, porque ele vai ter reforços. Essa parada aí, então tem jogadores para voltar, vai ter mais opções, e com mais opções dá para mesclar, e já mostrou que um time alternativo do Flamengo, porque o time que ganhou, o ataque do Flamengo ganhou, não é o titular que ganhou do Fluminense. Você pensar que Pedro tá fora, Bruno Henrique estava fora, o Cebolinha estava fora, então assim, tinha muito... Jogou na frente ali Luiz Araújo, o Plata improvisado como um centroavante, né? E o Gerson pelo lado direito. Então, assim, acredito que o Felipe Luiz vai conseguir manter um nível de jogo, porque ele vai ter opções. Pô, cansou, fez os estudos, olhou, quem está mais desgastado, mescla aqui, mescla ali, e mantém o mesmo nível, porque o elenco é muito bom. Agora, eu te confesso que eu não gosto muito dessas comparações, porque, assim, o Flamengo teria que jogar lá na Premier League. Sabe, assim... 70%, são quantos times? 20 que tem, né? Uhum. Então, assim... Melhor que 14. Alto. É melhor que 14, ele disse, que 70%, né? E ele disse que jogar como o Flamengo, 3 ou 4 jogam com a mesma intensidade, com a mesma pegada do Flamengo. Quer dizer, botou o Flamengo... O Super Mundial vai tirar muito essa dúvida. Vai responder. Até porque não é um jogo só, né? Acho que assim, são alguns jogos, pelo menos 3. Eu acho o seguinte, primeiro que eu acho o Boto muito bom. Ele é um cara que fala sobre futebol sem o populismo com o qual o torcedor do Flamengo estava acostumado. Então, ele não é que ele está falando para agradar ou para... Pelo que eu entendi dessa declaração, ele está se referindo a como o Flamengo joga e não exatamente a força do Flamengo se ele fosse colocado na Premier League. Até porque, para dar um dado, agora eu não me lembro exatamente a posição, mas a Deloitte fez essa brincadeira, e aí usando também faturamento, né, para você tentar entender um pouco em que lugar o Flamengo estaria, ou outros clubes estariam. Foram até 2 exercícios diferentes, né? Um baseado em jogo, em qualidade de jogo. Eu não vou nem entrar nessa, eu vou falar do faturamento. O Flamengo estaria hoje entre os times da Premier League na 16ª, 17ª colocação, olhando para faturamento. Uhum. Porque os times da Premier League ganham muito dinheiro. Então, do ponto de vista de potencial de investimento, de qualidade de jogador e tudo mais, por mais que o Flamengo seja um time muito forte, e acho até que sobra do ponto de vista de potencial aqui nas Américas, dizer que ele estaria, sei lá, na quantas posições, acima de 15 times... melhores do que o Flamengo, assim, indiscutivelmente melhores do que o Flamengo. O Liverpool tem um elenco melhor que o do Flamengo, concorda? Sim, sim. O Arsenal também. Sim. O City também. Sim. Assim... 3 ou 4, foi o que falou o Boto. Então, isso que é um incomparável, o Manchester gente. United também, é que não joga. Não, exato. O Chelsea também é que não joga tanto, o Tottenham também não joga. Então, acho que a questão não é essa. Eu entendi que ele está falando muito do que ele está vendo dos jogos hoje. Tanto claro... na tática quanto na intensidade. Então, mas... são os 2 motivos que promovem essa situação. São contextos completamente diferentes. Então, o time que joga na Premier League joga num contexto, quem está jogando o Campeonato Carioca está jogando um outro contexto. Então, claro que é preciso ter calma e tudo mais. Mas acho que ele está falando do prazer de ver jogar, de ver o time em campo. Em relação às forças e tudo mais, como o Zinho falou, você vai ter o Super Mundial para... Né, não é nem que dê para
Mas vai dar pra dar uma balizada. Isso, você vai dar um gostinho ali pra gente Deixa tentar acontecer. fazer alguma comparação. Mas acho que o importante pro Flamengo, declaração dos 70% ou não à parte, é que o Flamengo está muito, mas muito mais bem servido hoje de vice-presidência de futebol do que estava até o ano passado. Então eu acho que agora talvez a gente possa ver todo o potencial do Flamengo ser de fato executado a partir dessa temporada. É a única Como coisa... ele disse, não sabe se vai ganhar tudo ou não, mas que tende a ser um time mais forte. Eu só queria agradecer ao Boto, porque senão fico eu só falando que o time do Flamengo é incomparável. Só eu falo que o Flamengo é incomparável. Aí, agora o Zinho é obrigado a escutar isso e ficar na dele, porque Ai, o meu Boto Deus falou do céu. que Ai, 3 ou Boto, 4 olha o que jogam você me melhor do que o arrumou, Flamengo na Boto. Premier League. Olha o que o entendeu? Boto me arrumou. Agora veio a confirmação. Obrigado, Boto. Obrigado, Agora, Boto. Pascoal, É o incomparável. Se é incomparável, então o mérito do Felipe não é tão grande. Se é tão melhor que os outros. O estilo de jogo é todo por conta do Felipe. A pegada do time do Flamengo é tudo por conta do Felipe. E a arrumação do time do Flamengo Fabrício, tudo por vamos conta do colocar Felipe. aquela relação. O elenco é o melhor da dias de América do Sul, trabalho com longe. títulos conquistados no Flamengo. E é claro que eu estou brincando, tem muita virtude, muito Claro. mérito do Felipe Luiz. Puxa vida. Como disse agora há pouquinho o Jean Oddi, de 2019 para cá, apesar do Flamengo ter sido avassalador nas conquistas, poderia ter sido ainda mais se não fosse alguns trabalhos que efetivamente não rolaram, não deram certo. Mas olha lá o Felipe. 170 dias no cargo. Alguns não, né, Plihal? Porque se você perguntar pro torcedor do Vamos lá, Flamengo... Jorge Jesus, deu muito certo. Domenech, errado. Então. Rogério, deu certo. Não, então, mas o certo, eu queria usar um outro critério, Plihal, que é, pergunta pro torcedor do Flamengo, de qual destes técnicos você tem saudades? Jorge Ó, o Jesus. JJ. Só o Jorge Jesus. Só o JJ. É impressionante isso. É impressionante. Dorival, talvez um pouquinho. Vitor Pereira. Lembra delezinho? O Dorival, eu digo pelo período. Sim, acho que o que ele Paulo. fez... Uma boa lembrança. São Paulo. Ele sai campeão, né? São das Paulo duas- que hoje falou Libertadores que... e Copa do Brasil. Exato. Hoje o São Paulo, numa entrevista, disse que quando houve a agressão ao Pedro no vestiário do Flamengo, ele perdeu o elenco. Mas todo mundo sabia disso. Ele não precisava falar, porque a gente já sabia. Isso é uma das maiores, as páginas mais vergonhosas escritas por ele, pela comissão técnica dele no futebol brasileiro. Mas o que é a natureza? O Fábio Santos trabalhou com essa comissão técnica no Atlético Mineiro. Ele me falou que o cara mais gente boa da comissão é justo o preparador físico que deu a porrada no Pedro. Não, você vê Era o como cara mais, assim, amigo do Porque jogador. o Fábio Santos é muito gente boa. Isso é verdade, isso é verdade. Não é muito parâmetro, você tem o razão. Fábio Santos é um cara espetacular. Agora, dessa relação aí, de O todos Fábio esses... Santos é espetacular. pô. Domenech. O Rogério Ceni foi campeão brasileiro e a torcida do Flamengo diz que foi campeão apesar dele. Não é com ele, apesar dele foi campeão. Mas nessa relação aí, cada um tem uma nomenclatura Então, até você chegar no... Mas aí só para fazer defesa, não é possível que todos esses técnicos de características diferentes, com carreiras consagradas, uns mais, outros menos, que todos fossem ruins, que todos... Não... Então, é óbvio que Qual foi o pior pra vocêzinho? O piorzão. Já sei. Vitor Pereira. Olha, tem uma briga boa aí. Tem uma briga boa. O Paulo Entre Souza. Domenech, Paulo Souza e Vitor Pereira. São Paulo escapou? Não, é que eu tô botando na ordem, né? O São Paulo entra também. Olha, eu vou te falar a verdade. Acho que um cara daí, desses todos, o Rogério Ceni ganhou, mas teve problema internamente na comissão técnica, vazou um áudio e tal, do comportamento dele, aquilo e tal, e o time realmente não rendeu. Apesar dele ser campeão brasileiro, mas teve aquela coisa que o Edenilson lá, por causa de uma chuteira, impedimento, enfim. Mas eu acho que um cara que é campeão não pode ser execrado como ele foi no Flamengo, parecendo que ele não fez um bom trabalho. Foi campeão mesmo com o Rogério Ceni. Que isso, o Rogério Ceni é bom treinador. Mas para mim o grande injustiçado é o Dorival Júnior. Foi o grande erro da gestão passada. O cara que é campeão da Libertadores, o cara é campeão da Copa do Brasil. Aí o cara é mandado embora para você trazer quem foi vice-campeão dele, que era o Vitor Pereira, pelo amor de Deus. Eu te interrompi aquela hora, Gia. Não, mas deixa aí eu vir para mim, não tenho dúvida nenhuma. O pior é Vitor Pereira.
Vitor Pereira fez cada coisa no Flamengo. Paulo Souza também foi. Paulo Paulo Souza também fez coisas interessantes. Mas é que o Paulo Souza, eu acho Um que telão que tá até hoje lá. O telão tá lá ainda? Mas é que o Paulo Souza, eu acho que o Paulo Souza, ele fez A molecada muita... tá vendo cinema. Ele fez as inovações malucas, ou as tentativas que a gente pode até classificar como malucas, mas pelo menos fez num período em que você deveria usar para isso, para fazer os testes mais, sei lá, não me lembro, acho que Everton Ribeiro na lateral esquerda, né? Tem umas coisas assim. Mas como eu sempre defendi que o campeonato... Cebolinha de ala na direita. É isso, exato. Ele mudava absolutamente tudo. Ele exagerou também, né? Mesmo usando um período que era para testes, ele deu uma exagerada ali, realmente. Alguém tinha dito pra ele que o campeonato estadual era pra usar pra testes. Mas deveria ser, né? E ele pegou e achou que era o máximo. Ele achou que era um treino mesmo, que ninguém ia ver. Fabrício, tem mais gente para chegar, né? A gente vai colocar aí uma tela para falar do iminente reforço do Flamengo para o setor de meio campo. Tem pouco jogador no meio campo, então vão trazer mais um. O cara vem do Arsenal. Vamos dar uma olhadinha nos volantes atuais do Flamengo com números de todos. Pulgar, aí que o Felipe Luiz sempre elogia e fala que se fosse brasileiro, brigaria para ser o primeiro volante titular da seleção brasileira. Acabou de renovar o contrato. Na semana passada. O Gerson está em vias de renovação. O BAP confirmou pra gente lá em Luque, durante o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores. De La Cruz, o Alan esse ano um pouquinho melhor do que na temporada passada, também não estava difícil ser melhor do que no ano passado. Everton e Jorginho, aí já está o nome do Jorginho. Mas está o emblema do Arsenal. Ainda com o escudo ali do Arsenal. Na temporada de 25, fez 10 partidas, contribuindo com uma assistência, não fez gols. Nesses números todos, a gente pode ver... Tá. Eu ia falar dos números anteriores, mas o Fabrício já pulou ali com o mapa de calor do Jorginho. Olha lá, 24 jogos, minutos disputados 53,8, quase 54 de média por partida. Por partida ele recupera 3,3 bolas, ações com bola 45,5. E ali, bem claros, bem definidos os setores do campo em que o ítalo brasileiro Jorginho mais ocupa, Jean. Pois é, eu acho que assim, é aquele caso que se um clube com dificuldades financeiras, né, mais complexo, sei lá, o Corinthians, tivesse esses esses meio-campistas que o Flamengo tem, você diria, assim, por melhor que o Jorginho seja, você diria, que loucura que o Corinthians está fazendo. Porque ele tem que dar uma segurada nas suas contas, tem que olhar para a prioridade, onde dá para gastar, onde não dá para gastar, e você diria, não precisa. Agora, você está falando do Flamengo, que tem dinheiro, né, que tem condições de contratar um jogador com a qualidade, com a categoria que o Jorginho tem, num calendário absurdo, que vai ser ainda mais absurdo nessa temporada com o calendário brasileiro, porque o Flamengo tem também o Super Mundial de Clubes e tudo mais. Sinceramente, eu acho que é uma baita contratação, a gente pode discutir em relação a time titular, ainda que discussão sobre time titular no Brasil faça muito pouco sentido. Porque é tanto jogo, o tempo todo, é tanta necessidade de mudar os jogadores, que obviamente é normal que os técnicos acabem escolhendo e mudando seus jogadores de acordo com o adversário, de acordo com a qualidade de um, de outro, característica e tudo mais. O que eu sei é que um jogador como o Jorginho, se contratado pelo Flamengo, ele não vai ficar sentado no banco o tempo todo. Sim. Ele vai jogar e vai jogar bastante. Né? Ele vai estar em campo o tempo todo. Se ele vai jogar com o Pulgar, se ele vai jogar com o Gerson, se o Gerson vai jogar aberto e vão jogar os três, se o De La Cruz sai do time, a gente pode discutir tudo isso. Mas eu acho que o Jorginho, com a qualidade que tem, mesmo num elenco tão rico e com tanto meio-campista bom como o Flamengo, ele vai jogar o tempo todo. Zinho, monte o seu meio-campo com o Jorginho, por favor. O mais complicado ficou para você, Zinho. Não, vamos lá. Se você precisa de mais contenção, eu mantenho o Pulgar com ele, vai sobrar pro De La Cruz. É. Né?
a briga pela posição. Agora você quer mais ousado? Aí vai sobrar pro Pulgar. Eu acho que ele vai brigar muito com o De La Cruz e com o Pulgar pela titularidade, porque o Gerson e o Arrascaeta não vão sair do time. Sim, é isso aí. Eu vejo o Flamengo Jorginho. tem muitas opções, mas o time titular do meio campo pra frente é claro. Sim, mas Num jogo mais forte, contra um adversário mais forte, todos em campo. Você vai ter Pulgar, você pode ter Jorginho, você pode ter Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Tá bom, né? Acho que tá, né? parece ser um time razoável, espetacular. E o Agora, treinador, Pascoal, quando olhar pro banco, tem que mexer. aí ele ri à toa, né? O treinador já sai rindo. Vendo mais. Ele tá ali, você ali. O Bruno Henrique. O Jorginho tá precisando no volante ali. É a maior diversão ser treinador do Flamengo, cara. A lateral esquerda tem 4 pra jogar. Escolhe um dos 4 aí, bota lá. Ô, Vinha, tá voltando, vai lá então jogar um pouquinho. Ô, Danilo, vai jogar de zagueiro ou vai jogar de lateral? Escolhe aí, Danilo, ainda lá. Não, rapaz, você tá de brincadeira comigo? É um incomparável, cara. E pra velocidade? Pô, pra velocidade tem- Micael, Cebolito, isso tudo no banco. Não. Plata, que também é um cara rápido. Robozinho. Bota Luiz quantos Araújo. cara- Luiz Araújo. Quantos caras... Isso é uma diversão. Isso é uma diversão, rapaz. Você tem um elenco Vai ter um desse problema, o Felipe Luiz. aí. Nossa, isso é uma alegria. Por isso que é gostoso ver o Flamengo jogar. Mas sabe o que eu acho Vai legal? ter gente que vai ficar de fora dessa relação. Não, pra vai. ficar no banco vai ter brigazinho. Quantos vão poder ficar no mundo? Jogador graúdo. No Mundial, quantos vão poder ficar? 11 no banco? Deve poder 11. É igual a Copa do Mundo? Ficam 11, né? Então, vai ter gente que não dá pra botar todo mundo. Agora, o que eu acho legal do Felipe Luiz... Uns com tantos e outros com tão tão pouco. É isso. Mas o que eu acho legal do Felipe Luiz é que ele faz uma coisa que os técnicos em geral não fazem, mesmo quando estão dirigindo o Flamengo, que é admitir isso. Ele falou outro dia, ele deu uma declaração falando, cara, eu tenho o melhor elenco da América do Sul, eu tenho os melhores jogadores, eu tenho tudo. Porque, em geral, o que os técnicos fazem é sempre olhar para o outro e dizer, não, olha aí como eles estão contratando, olha aí como está se reforçando, eles estão bons, o elenco está gastando mais, está gastando menos. E ele não, ele não parte da desculpa de que tem um outro que está gastando mais ou que contratou e tem um time tão forte como ele. Não, ele assume, eu não me lembro exatamente textualmente qual foi a frase que ele disse, mas ele disse claramente, o conteúdo, o significado era, eu tenho o melhor elenco da América do Sul nas ele mãos. disse, A mas eu responsabilidade é 100% minha. Exatamente. Ele disse, a responsabilidade é minha de fazer esse time jogar. Cara, isso é demais, porque o cara não tá fugindo, Agora, não tá se... no caso do Jorginho... 1 minuto pra eu terminar vejo- o programa, hein? Eu vejo Jorginho como segundo volante, não como primeiro volante. É engraçado vejo mais- que na Itália ele jogou muito como Como que eles primeiro chamam volante. de play, que é o cara pra iniciar a jogada, pra fazer o que o Pirlo fazia e fez durante tanto Você tempo. comparou com o Pirlo? Não comparei, eu tô falando Jesus. mas ele jogou muito bem na seleção Me também. deu até tremedeira Ele aqui. jogou muito Me deu bem até também. tremedeira. As comparações de hoje estão difíceis. Não hein? tô comparando. Tetra, beijo pra você, boa noite, meu amigo. Valeuzinho. Obrigado, boa noite. Nação, tá aí as últimas informações do Flamengo. Pascoal é demais, hein? Mas, nação, olha só. Eu acho que com a chegada do Jorginho, o Flamengo fica um timaço, cara. Na minha opinião, um timaço, melhor meio de campo da América do Sul. E se não brincar do planeta. Meus amigos, Jorginho no Flamengo, cara, é outro nível. Eu acho que evolui demais o elenco do Flamengo. Vai ficar... Pô. Cara, se você analisar, se a gente analisar, nesse começo de ano, o Flamengo é o melhor time, melhor início de temporada. Já ganhou 3 títulos, podemos dizer assim. Claro, vamos contar com a Taça Guanabara, ganhou aí a Supercopa do Brasil, o Campeonato Carioca. Mas, pelo futebol que a gente tá vendo o Flamengo jogar, é uma evolução gigante nas mãos do técnico Felipe Luiz. O Flamengo tá uma evolução gigante. Nós queremos ver agora, a partir de agora, na Libertadores, Copa do Brasil, no Brasileirão, a gente vai começar a analisar, a ver o Flamengo jogando com equipes mais qualificadas. Tem o Atlético Mineiro aí que tá montando um time bom, tem aí o Palmeiras que nesse momento não está bem, mas tem outros times aí, Corinthians com Memphis Depay, cara,
Tem outro, o Internacional, que tá muito bem, inclusive a primeira partida do Campeonato Brasileiro com o Internacional. Estou falando assim de parâmetro. Claro, não se compara o elenco do Flamengo com esses times, mas vai ser jogos mais difíceis, né? Que o Flamengo vai enfrentar e a gente vai ter uma ideia. O torcedor quer ver isso. Depois que a gente começa a ver o Flamengo em evolução, nas mãos do Felipe Luiz, a gente quer adversários mais qualificados pro Flamengo jogar, porque tá demais. O Flamengo tá ganhando todo mundo. Você já imaginou que o Flamengo tá quase 5 meses sem perder? O torcedor do Flamengo não entende, não sabe mais o que é perder. Já não sabe mais o que é perder. Não sabe mais o que é perder. 5 meses sem perder uma partida, cara, é muita coisa. É muita coisa. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Ó, nação, tamo junto. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Ó, a sua opinião, ela vale demais pra mim. É muito importante, tá bom? Então escreva nos comentários aí a sua opinião. Pega o seu celular rapidinho aí. Escreva aí qual é a sua análise. O que você achou da chegada do Jorginho. Qual é a sua opinião? E também convido você a fazer parte, a se tornar membro do canal. Você que está acessando pelo computador, pega aí o seu celular, ou então entra no computador, tem a opção membro. Você tendo a opção membro e você se inscrevendo ali, você vai ter mais contato comigo, a gente vai trocar uma ideia, a gente vai marcar live somente aí para quem é inscrito do canal também, pra gente trocar uma ideia junto, a gente interagir mais junto, porque a gente torce pro mesmo time, você torce pro Mengão, torce pro mesmo time que eu. Então tamo junto, nação. A gente se vê no próximo vídeo.